Seja muito bem-vindo ao espaço de notícias e análises sobre o Botafogo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso glorioso. Agora, vamos ao que interessa. O Botafogo segue determinado em sua tentativa de contratar o meio-campista Bitelo, atualmente no Dinamo Moscou, e planeja fazer uma nova investida financeira após ter duas propostas recusadas pelo clube russo. Apesar das dificuldades impostas pelo Dinamo, o clube carioca acredita que ainda há espaço para negociação, especialmente considerando o desejo do jogador de retornar ao Brasil. As tratativas refletem o empenho do Glorioso em fortalecer seu elenco para a próxima temporada, mirando competições nacionais e internacionais de alto nível. A primeira oferta oficial do Botafogo, feita no final de dezembro, foi de 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, rejeitada prontamente pelos russos. Poucos dias depois, a diretoria alvinegra aumentou a proposta para 13 milhões de euros, aproximadamente 82 milhões de reais, mas ainda assim recebeu uma negativa. Essa postura do Dinamo não surpreende, visto que o clube tem histórico de negociações rigorosas e busca valorizar ao máximo seus ativos, especialmente jogadores de destaque como Bitelo. A situação do jogador, no entanto, pode ser um trunfo para o Botafogo. Bitelo tem o desejo de voltar ao Brasil, em parte motivado pela vontade de estar mais próximo do radar da seleção brasileira. Além disso, os conflitos entre Rússia e Ucrânia criaram um cenário de instabilidade que afeta diretamente a vida dos atletas estrangeiros no país. De acordo com informações, sua saída do clube já havia sido discutida previamente caso o contexto político e de segurança não apresenta-se melhora. Outro ponto a favor do Botafogo é o acerto das bases salariais com o jogador e seus representantes. Isso demonstra que, do ponto de vista do atleta, há um claro interesse em vestir a camisa alvinegra. A negociação, portanto, parece esbarrar mais na resistência do Dinamo Moscou em aceitar as propostas financeiras do que em questões relacionadas à vontade de Bitelo ou aos detalhes contratuais. A postura do Botafogo também reflete a nova fase do clube, impulsionada pelo projeto de modernização e fortalecimento estrutural liderado pelo grupo de investimentos que administra o futebol alvinegro. A ambição em trazer jogadores de peso como Bitelo demonstra o objetivo de competir em igualdade com os maiores clubes do Brasil e da América do Sul, consolidando-se como uma força no cenário esportivo. É importante lembrar que, embora os valores das propostas já sejam elevados, o Botafogo pode explorar alternativas para convencer o Dinamo, como a inclusão de cláusulas de bonificação ou percentual em futuras vendas. Essas estratégias têm sido usadas com sucesso em negociações internacionais e podem tornar a proposta mais atraente para os russos, sem comprometer ainda mais o orçamento do clube brasileiro. A torcida do Botafogo acompanha a negociação com grande expectativa, ciente de que a chegada de Bitelo seria um reforço significativo para a equipe. O jogador, com sua habilidade técnica e visão de jogo, tem o perfil ideal para contribuir com o estilo de jogo ofensivo pretendido pelo técnico. Resta saber se a persistência do Botafogo será suficiente para superar as barreiras impostas pelo Dinamo Moscou e concretizar o sonho de contar com Bitelo na próxima temporada. Uma pausa rápida na notícia. Se você quer continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo diretamente no seu YouTube, já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito. Valeu! Agora, voltando às notícias. O nome de Caio Henrique, lateral esquerdo que atualmente defende o Mônaco, entrou no radar de grandes clubes brasileiros, incluindo o Corinthians, que busca uma solução para a posição em 2025. Contudo, ao analisar as características do jogador, fica impossível não levantar a pergunta: seria ele uma boa peça para o Botafogo em um futuro próximo? Caio Henrique é um lateral que se destaca por sua qualidade técnica, algo que o coloca um degrau acima da média no futebol atual. Formado nas categorias de base do Santos, o jogador teve uma transição rápida para o futebol europeu, onde encontrou no Mônaco o cenário ideal para desenvolver seu estilo de jogo. Com excelente leitura tática, ele é o tipo de jogador que alia solidez defensiva a um apoio ofensivo constante, atributos que são cada vez mais valorizados no futebol moderno. Sua habilidade para construir jogadas pelo lado esquerdo é um diferencial, especialmente em times que priorizam a posse de bola e o jogo pelas laterais. Além disso, a versatilidade de Caio Henrique é uma característica que merece ser ressaltada. Embora sua posição de origem seja como lateral esquerdo, ele também é capaz de atuar como um meio-campista de criação, sendo utilizado em diversas ocasiões pelo Mônaco em um papel mais centralizado no meio de campo. Essa flexibilidade pode ser uma grande vantagem para qualquer clube, principalmente para equipes como o Botafogo, que tem buscado jogadores multifuncionais capazes de oferecer alternativas táticas. No esquema de jogo alvinegro, sua presença poderia ser um grande trunfo,
tanto em situações defensivas quanto em momentos de transição para o ataque. A passagem de Caio pelo Mônaco o consolidou como um dos laterais mais promissores de sua geração. Ele se destacou não apenas pelo talento individual, mas também por sua consistência em alto nível. Sua capacidade de realizar cruzamentos precisos e de tomar decisões inteligentes no último terço do campo o torna uma arma letal nas investidas ofensivas. No entanto, seu impacto vai além das assistências. Caio é um jogador de visão ampla, que entende o jogo de maneira global e é capaz de ditar o ritmo de uma partida quando necessário. Esse perfil se encaixaria perfeitamente em um Botafogo que busca mesclar experiência e juventude no elenco. Por outro lado, é importante observar que Caio Henrique enfrentou desafios relacionados a lesões durante sua passagem pelo futebol europeu, algo que afetou sua sequência e ritmo em algumas temporadas. No entanto, quando plenamente recuperado, ele demonstrou que é capaz de voltar ao seu melhor nível rapidamente. Para o Botafogo, isso poderia representar tanto um risco quanto uma oportunidade. O risco, claro, está na incerteza de como o jogador lidará com a intensidade das competições sul-americanas. Mas a oportunidade é ainda mais clara: trazer um atleta com esse nível de qualidade para reforçar o elenco em um momento estratégico de reconstrução e crescimento do clube. Outro ponto que não pode ser ignorado é a experiência internacional de Caio Henrique, que inclui a possibilidade de defender a seleção espanhola devido à sua passagem pelo futebol europeu. Isso mostra o prestígio e a visibilidade que ele conquistou fora do Brasil, algo que poderia agregar não só tecnicamente, mas também no aspecto de liderança e mentalidade vencedora. Para o Botafogo, um jogador com esse perfil traria um peso importante ao projeto esportivo, tanto dentro quanto fora de campo. A pergunta que fica para os torcedores é: seria ele o reforço ideal para solidificar o Botafogo entre os gigantes do continente? No entanto, o que chama a atenção nesse possível interesse são as dificuldades financeiras que poderiam envolver uma negociação como essa. O contrato de Caio Henrique com o Mônaco vai até 2027, o que indica que o clube francês dificilmente abriria mão dele por um valor simbólico. Um empréstimo poderia ser a alternativa, mas é sabido que o mercado europeu costuma dificultar esse tipo de transação, principalmente para clubes fora do eixo mais rico do continente. Mesmo assim, o Botafogo, com a estruturação financeira sob a SAF, poderia se posicionar como um possível destino, oferecendo um projeto ambicioso que envolva o Brasileirão e a Copa Libertadores. Outro ponto importante é o desejo do jogador por mais tempo de jogo. Caio Henrique lidou com lesões nos últimos anos, o que limitou sua sequência no Mônaco. Para o Botafogo, isso pode ser um ponto de atenção, mas também uma oportunidade: oferecer ao atleta um ambiente competitivo, mas com o suporte necessário para que ele recupere sua melhor forma. Pergunta importante aqui: será que o Glorioso teria estrutura e planejamento para isso? Além disso, vale lembrar que, no cenário internacional, Caio Henrique já chegou a ser cotado para defender a seleção espanhola, um indício claro de que ele tem o talento para figurar entre os melhores. Um jogador com essa experiência poderia ser uma peça-chave para elevar o nível técnico do elenco e, quem sabe, atrair outros nomes de peso para a equipe. Para os torcedores do Botafogo, fica a reflexão: seria essa uma boa aposta para fortalecer o lado esquerdo do campo e manter o clube em alta no cenário nacional? E você, torcedor alvinegro, o que acha dessa possibilidade? Caio Henrique tem o perfil certo para vestir a camisa gloriosa e ajudar o clube a continuar em ascensão? Aproveite para compartilhar sua opinião e não se esqueça de acompanhar nossas próximas análises. Até a próxima!